na parte de terça-feira, cravado na cruz. Alguma coisa foi cravada na cruz. Aqueles que não amam a lei de Deus, aqueles que não gostam dos 10 mandamentos, eles dizem que o que foi cravado na cruz foi a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas este argumento não faz sentido, não é bíblico, porque se a lei deixou de existir quando Jesus Cristo morreu na cruz, então, desde que Jesus morreu, não existe mais a lei. E onde não existe lei, não existe pecado, porque é isto que Paulo diz em Romanos capítulo 4 e o verso 15, diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Onde não há lei não há pecado. Mas existe o pecado: matar, roubar, adulterar, desonrar o pai e a mãe. Estes são pecados no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Queridos, a fé em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, não anula a lei de Deus, nos salva. O sangue de Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor nos salva, mas não anula a lei, porque Paulo fala claramente em Romanos capítulo 3 e o verso 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. A lei é confirmada na vida dos filhos de Deus. A lei não é anulada pela fé. A fé verdadeira confirma a lei de Deus na vida daqueles que são filhos e filhas de Deus. Vamos ler então Colossenses capítulo 2 e os versos 11 a 15. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que nós, os cristãos, nós não temos a circuncisão da carne, mas nós temos a circuncisão espiritual, que é a circuncisão de Cristo. Quando você aceita Jesus, você se torna herdeiro de Abraão, herdeiro espiritual de Abraão, porque você recebeu a Cristo como Salvador, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E o verso 15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Algo foi crucificado na cruz, algo foi pregado na cruz. Meu querido irmão, o que realmente foi pregado na cruz? Quantas vezes já vimos alguns desses versos, especialmente Colossenses 2,14, sendo mal utilizados como argumento contra a lei de Deus, contra a guarda do sábado? Para entender esses versos, foram propostas diferentes interpretações. Uma delas é que o escrito de dívida cravado na cruz se refere à lista de acusações que havia contra nós, semelhante à inscrição que Pilatos colocou na cruz de Cristo. Outra interpretação é que a lei cerimonial escrita por Moisés foi cravada na cruz. Essa é uma outra interpretação. Paulo mencionou a circuncisão que não é feita por mãos humanas, ou seja, a circuncisão do coração. Isso está em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial. Paulo relacionou essa transformação interior à remoção do corpo da carne e ao batismo por imersão. Por meio do batismo, nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Essa experiência de conversão é descrita como o momento em que estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 2,13. O que é que Jesus fez? Perdoou todos os nossos pecados.
o verso 13 lança luz sobre aquilo que o verso 14 está falando. Para entender melhor o verso 14, nós temos que entender o verso 13. E o verso 13 diz claramente: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. O que é que Jesus cancelou? Todos os nossos pecados pelo seu sangue. Portanto, meu querido irmão, parece que Paulo está reforçando aqui, no verso 13 e verso 14, que os crentes gentios não precisam guardar a lei cerimonial, incluindo a circuncisão, nem obedecer os regulamentos de pureza relacionados a essa lei cerimonial, conforme está explicado ali em Atos capítulo 10, verso 28 e verso 34 e 35. Meu querido irmão, Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, porque o que ele falou no verso 13, ele falou sobre a dívida dos nossos pecados, dívida cancelada porque foi perdoada pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, no verso 14, o que foi cravado na cruz, Paulo sugere que seja a dívida dos nossos pecados. Portanto, não foi a lei moral que diz: não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esta santa lei, ela é santa, justa e boa. Paulo diz claramente em Romanos capítulo 7, verso 12, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. O problema não está na lei, o problema está em nós que vivemos em pecado. Mas Cristo cravou na cruz a nossa dívida de pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, o escrito de dívida cravado na cruz não se refere à lei moral, mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus por causa do nosso pecado. Porque Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o que coloca o escrito de dívida no contexto da salvação. Foi essa dívida moral, nossos pecados, que Jesus cravou na cruz ao morrer em nosso lugar. Meu querido irmão, Jesus Cristo nunca anulou a lei de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, o próprio Jesus afirmou: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Ele não veio revogar, ele não veio destruir, ele não veio cravar na cruz a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que ousa observar o quê? Os mandamentos de Deus, e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Portanto, Jesus afirma que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio se omitirá da lei de Deus. Queridos, Paulo diz em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes confirmamos a lei de Deus. Os filhos de Deus são salvos pela fé, tendo seus pecados apagados. E então eles serão gerados pelo Espírito Santo e viverão em obediência ao Pai Celestial. O Pai Celestial tem uma lei que não foi escrita para os ímpios, mas foi escrita para quem é filho e filha de Deus. É a lei no reino do nosso Pai. E nós nos deleitamos, nós nos alegramos na lei de Deus. Por isso que o salmista Davi dizia em Salmos 1 e o verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós não anulamos a lei de Deus. Jesus não cravou a lei de Deus na cruz. Ele cravou na cruz a dívida dos nossos pecados. Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 6, que os salvos em Cristo
não vivem mais no pecado. 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Então os salvos em Cristo não vivem na transgressão da lei de Deus. Não tem prazer no pecado. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Vamos continuar vivendo no pecado depois de sermos salvos por Jesus? O que Paulo responde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Já morremos para o pecado. Já morremos para a transgressão da lei. Já morremos para a desobediência aos mandamentos de Deus. Como é que vamos viver na desobediência? Se morremos para a desobediência? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse andar em novidade de vida é a nova vida que o Espírito Santo gera em nós, dando-nos a mente de Jesus, que é uma mente obediente. Romanos capítulo 6, verso 6 diz, sabendo isto, que a nossa velha natureza, ou seja, aquela velha vida que vivia no pecado, foi crucificada com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ora, se os crentes, depois de abraçarem a Jesus como Salvador, continuam vivendo no pecado, eles então continuariam sendo escravos do pecado. Mas não, meu querido irmão. Aqueles que são crentes em Jesus Cristo, justificados pela fé em Jesus Cristo, eles se tornam novas criaturas. E ainda em Romanos 6,12, Paulo diz, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Paulo está falando dos salvos em Cristo Jesus, dizendo, não permitam agora que o pecado reine em seu corpo mortal. Não continuem vivendo na transgressão, porque a fé não anulou a lei, mas antes estabeleceu a lei na vida dos filhos de Deus, Romanos 3,31. E agora Romanos 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Os salvos em Cristo são dominados pelo Espírito Santo. Quem domina a nossa vida, quem rege a nossa vida é o Espírito Santo. Fomos gerados pelo Espírito Santo. Não é o pecado que vai ter domínio sobre você, meu irmão. Mas, se você acreditar nesse falso argumento de que Cristo crucificou a lei dos 10 mandamentos na cruz e que agora vocês, salvos em Cristo, não precisam mais obedecer os mandamentos de Deus, se você seguir este falso ensinamento, você continuará vivendo em pecado. Porque 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei de Deus. Mas nós não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais no pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Romanos 6,14, porque vocês não estão debaixo da lei. Debaixo da lei estão os transgressores, sendo acusados pela lei. Mas nós estamos na graça. A graça que nos salvou, essa mesma graça nos habilita a vivermos uma vida de obediência a Jesus Cristo. E Paulo confirma em Romanos 6, verso 15, dizendo, e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Os salvos não estão debaixo da lei, porque a lei não os acusa, porque eles não vivem no pecado, mas eles estão na graça. Mas é uma graça que não anula a lei. A graça de Deus perdoa os pecados, mas não anula a lei de Deus. Por isso, Romanos 6,18, Paulo diz, e uma vez libertados do pecado, libertados da transgressão da lei, foram feitos servos da justiça. Nós somos servos da justiça. Jesus é a justiça personificada. E o verso 22, Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, da transgressão da lei de Deus, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. A vida de santificação vem após a justificação, vem após a regeneração. Nascemos da água e do Espírito.
e o que vem depois, a santificação. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Aleluia!